Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Escutando Sentimento. Uma busca para o autodescobrimento. Falando em autodescobrimento, hoje nós vamos descobrir mais uma parte da mente que nos compõe. Essa parte, na psicologia profunda, na psicologia do inconsciente de Jung, foi dado o nome de sombra. E no dicionário de psicologia de Frederick Dorsey, ele vem nos falar que sombra são traços psicológicos do homem, em parte reprimidos, em parte não vivenciados, por razões educativas ou outras, que foram excluídas da consciência e por isso reprimidas. Para se entender a sombra, nós vamos imaginar uma vivência. Trazer de volta a uma vivência. A vivência da neblina. Quando se está frio, o que costuma acontecer nas nossas regiões, nessas regiões mais frias? O amanhecer, antes do sol esquentar, se elevar, eu me deparo com uma neblina. Então essa neblina, ela pode ser uma neblina suave. E eu vejo aquilo que está à minha frente. Não de forma tão clara, mas eu consigo perceber uma estrada, consigo perceber uma árvore. Mas quando mais essa neblina está densa, eu não consigo enxergar quase nada na minha frente. Porque ela está densa, ela está grossa. Mas isso não significa que além dela tem um sol, tem uma claridade, tem as plantas, tem as pessoas. Então a neblina, dependendo da sua densidade, vai fazer com que eu veja ou não veja o que está à minha frente. Assim é a sombra. Eu possuo em mim, todos nós na nossa mente, um centro organizador de toda a mente, que na psicologia nós chamamos de self, centro organizador da mente, que organiza, que equilibra, que estabiliza. E o que nas religiões nós vamos chamar do divino em nós, a imagem de Deus em nós, ou o reino de Deus em mim. Mas antes de eu chegar nesse reino de Deus, nesse self, nessa unidade organizadora da mente, eu tenho entre ela e o ego esta região. E essa região, essa sombra, é como se fosse essa neblina que esconde e que não faça eu ver e nem se manifestar o self que está além dela. E essa região da minha mente, da minha psique, é o lugar onde eu reprimo, eu guardo todas essas coisas que eu não quero ver em mim. Como disse Frederick Dorsey, lá no dicionário de psicologia, que eu reprimo, ou que parte de mim que eu ainda não vivenciei. Então essa região no inconsciente, essa sombra, que aqui eu trago como o exemplo da neblina, ela é uma região do inconsciente que estão todos os nossos elementos desconfortáveis. Todos aqueles elementos, aqueles sentimentos, aqueles atos que eu não gostaria de ser. Ali dentro dessa sombra, né? Ali dentro tem qualidades desagradáveis.
Ali dentro tem sentimentos contrários aos meus costumes, à sociedade que eu vivo, à religião que eu pratico. Ali dentro dessa região tem aquilo que eu não aceito, tem aquele lado meu inferior, tem o pecado. E quanto mais eu nego isso em mim, quanto mais eu reprimo essas coisas que eu não gostaria de ser, que são desconfortáveis, esses sentimentos, né, entre aspas, imundos, mais densa vai ser essa sombra. Ou seja, mais densa vai ser essa neblina que vai esconder e dificultar a manifestação do self. Densa. Então, quanto mais eu reprimo, mais densa é a minha sombra. Quando mais densa for a minha sombra, mais obstáculos ela vai criar para que eu tenha harmonia interna. Mais obstáculos ela vai criar para que esse self se manifeste em mim. E quanto mais obstáculo ela cria, mais o ego, ele tenta de uma forma desorganizada arrumar comportamentos, se manifestar, criar máscaras, criar personas para se mostrar aquilo que ele não quer ver. É como, por exemplo, uma casa. Geralmente nas nossas casas, nós temos uma despensa. E nessa despensa, a gente guarda tudo aquilo que a gente não quer usar. O que é feio, o que não é inoportuno, não precisa disso agora. A gente vai entulhando na despensa, vai entulhando, vai entulhando, vai entulhando. Para que a casa fique bonita aqui, eu escondo essas partes. Assim, essa região da nossa mente. É aquela despensa mal organizada, é aquela despensa entulhada, é aquela gaveta do guarda-roupa que tem de tudo e até coisas que você não gostaria de ter, mas você guarda ali. Só que a diferença entre a despensa da nossa casa, a diferença daquela gaveta entulhada, aqueles entulhos, aquelas coisas que estão lá que você não usa, que você não quer, a diferença dela, da nossa casa física com a nossa casa mental, é que aquilo que eu não quero na minha casa física, eu posso jogar fora. Eu posso fazer doação. Eu elimino. Eu ponho no lixo, lá na porta, para o lixeiro levar. E pronto. Eu faço uma faxina na minha casa física. Só que na nossa casa mental, o sistema psíquico, a nossa mente, aquilo que nos compõe a nossa mente, não tem como jogar fora. Não tem como fazer doações dessas qualidades desagradáveis, desses sentimentos pecaminosos, imundos, inferiores. Não tem como jogar fora. Não tem como fazer doação. Porque a nossa mente é um sistema fechado. Eu não jogo nada fora. Tudo está aí. Lembra do vídeo sobre o ego? Quando nós falamos dos sentimentos? Nós somos seres humanos. Os sentimentos é uma aquisição da nossa evolução. Então, todos os sentimentos que vocês imaginarem que um ser humano possa ter, todos os seres humanos têm. Não se joga fora. Lembrando a lei de Lavoisier. Nada no mundo se cria, tudo é transformado.
não se joga fora, é transformação. Então, todos esses sentimentos que eu reprimo, que eu não quero ver em mim, de duas uma. Ou eu reconheço que eu os tenho, que eles se manifestam em mim, e aceito e transformo, ou eu reprimo. Quando eu reprimo, é aquela história. A sombra fica cada vez mais densa, e quanto mais densa ela ficar de tantos sentimentos reprimidos, mais ela vai causar estragos no equilíbrio da minha mente. E mais ela vai impedir que o meu self se manifeste. É como, por exemplo, a questão da sombra. Uma mãe que está falando ao telefone ou fazendo algo, e ali tem algumas crianças, e as crianças começam a chamar atenção, começam a fazer haste, e a mãe pega essa criança, pega pela orelha e põe ela de castigo numa sala. E fecha a sala. Não quer ver aquela criança. Essa criança está me perturbando. Põe ela de castigo lá na sala. Aí vem outra criança, começa a perturbar. Começa a fazer aquilo que ela não gostaria que ela fizesse. Ela faz a mesma coisa. Puxa a orelha, leva lá para a sala de castigo. Vai ficar lá. Não quero te ver. Reprime a criança, põe de castigo. Aí vem outro filho, né? E vem com aquela atitude desagradável, desconcertada. A mãe põe de castigo lá naquela sala. Está de castigo. Quem é pai, quem é mãe, já deve ter passado por essa situação. Vocês acreditam que esta criança, ou estas crianças que estão lá naquela sala de castigo, vocês acreditam que elas vão ficar quietas? Vocês acreditam que essas crianças, lá fechadas na sala, elas não vão te perturbar? Quem é mãe, quem é pai, ou já foi, sabe que não. Sabe que mesmo que se você colocar essas crianças de castigo fechadas lá, você não vai conseguir ler tranquilo, você não vai conseguir dormir e nem falar no telefone tranquilo. Porque de repente você escuta: mãe, o fulano tá cuspindo em mim. Mãe, o Joãozinho tá pondo língua pra mim. Mãe, eu quero ir no banheiro. Ô mãe, eu tô com fome. Não é assim? Não fica quieto. Assim são as nossas sombras. Quando eu reprimo e eu não olho em mim aqueles sentimentos que são humanos, que são da minha condição humana, reprimo eles e tranco lá na sombra e reprimo eles na sombra, ela não fica quieta. Ela fica chamando o tempo todo a atenção do meu ego, através de vazio, aquela sensação de vazio, através de ansiedade, através de sentimentos de depressão, de insatisfação. A sombra, ela fica chamando a atenção da gente o tempo todo, como as crianças lá no quarto de castigo. Mãe, tô com sede. Mãe, pai. Não é assim? Elas não ficam quietas. Então as sombras, aquilo que eu reprimo em mim, não fica quieto dentro da minha mente. E não tem como eu jogar fora. O único movimento, se eu quero estar bem, se eu busco o autoconhecimento para buscar o equilíbrio,
é reconhecer que eu tenho esses sentimentos em mim. Eu tenho essas qualidades que às vezes elas não acontecem. A sombra, ela responde para os desequilíbrios que nos geram sofrimentos e amarguras na vida. Então, no autodescobrimento, é importante eu olhar para ela. É importante eu escutar os meus sentimentos, porque através dos meus sentimentos é que eu vou perceber o que eu estou reprimindo na minha região sombra. Lembre do vídeo lá do ego, quando a gente falou da importância dos sentimentos que entram aqui. Vamos prestar mais atenção nos sentimentos desconfortáveis, nas emoções desconfortáveis que eu tenho. Ela nos fala dos conteúdos da nossa sombra. Às vezes o sentimento de inveja, às vezes vaidade, às vezes uma atitude de arrogância, de prepotência, às vezes uma atitude de vaidade. Então, olhar para as sombras é esse olhar para dentro. Naqueles sentimentos desconfortáveis, naquelas qualidades que eu não gostaria de ter e que às vezes ela aparece. Todos nós temos. E quanto mais a gente der nome para esses sentimentos desconfortáveis, o que eu estou sentindo agora? Que sentimento que é esse? E eu respirava. Isso é uma arrogância. Essa atitude que eu tive é uma atitude de arrogância. Isso que eu estou fazendo é uma vaidade. E é muito interessante quando vocês começarem a prestar atenção nos sentimentos que compõem a sombra. Aqueles sentimentos desagradáveis, aquilo que nós somos que não gostaríamos de ser. Mas nós somos humanos. Nós temos todos os sentimentos dentro de nós. Vamos olhar para eles. Eles são nossos. É só olhando para dentro, aceitando que eu tenho aquela parte em mim, é que eu vou conseguir transformar. Jung nos diz que é necessário tomar consciência dos conteúdos reprimidos. Porque os conteúdos reprimidos é a nossa maior verdade. É os conteúdos reprimidos em nós, que é o nosso grande tesouro. Então, nós vamos ficar por aqui e nós vamos falar muito sobre as sombras. Como entrar em contato, como dialogar com ela, como trazê-la para a consciência. Mas nessa semana, eu quero que vocês prestem atenção nos sentimentos que vocês não gostariam de ter e que às vezes surge. E quando ele vier, dê nome a esse sentimento. Raiva, inveja, arrogância, egoísmo, orgulho. E acolham, suportem. Que nós vamos ter um grande caminho para trabalhar com as nossas sombras, para que essa neblina grossa, densa, entre o ego e o self, ela se dilua e para que o self, esse divino em nós, possa se manifestar. Aceite. Aceite porque nós somos humanos e isso nos compõe. Um abraço a todos. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre as sombras, de como reconhecê-las e como transformá-las.